Olá, eu sou Mônica Bernardi e este é o Encontro com o Legislativo. Por aqui, toda semana, o programa conversa com os vereadores da cidade de Viçosa. A ideia é mostrar o que você não vê, o que pensam os parlamentares, o que acontece dentro e fora da Câmara de Viçosa. E a sua participação já está garantida. Basta enviar a sua mensagem ou vídeo para o número que aparece aqui na tela ou pelas mídias sociais da Câmara de Viçosa. Quando você interage com a gente, você exerce a sua cidadania. Pense nisso. Veja agora o que foi destaque na reunião dos vereadores desta semana. Assuntos importantes ganharam destaque no uso da tribuna livre durante a participação popular. O ex-vereador da casa, professor Idelmino Ronivon, usou o espaço para falar sobre a paralisação das escolas particulares e das faculdades de Viçosa. Eu venho falar, senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente, a respeito de uma paralisação para o dia 24, próximo, terça-feira, dos professores da rede privada, professoras e professores que trabalham nas escolas particulares aqui no município de Viçosa e também em toda a região de abrangência da Convenção Coletiva de Trabalho MG. Logo depois, a professora Júnia Marise apresentou o projeto de extensão da Universidade Federal de Viçosa, Cultura Afro-Brasileira, e falou sobre racismo. Então, hoje eu estou aqui para falar sobre o racismo, essa chaga histórica da nossa sociedade, que todos os dias afeta um de nós, que todos os dias afeta a nossa saúde mental, que todos os dias é um crime, muitas vezes nem sequer registrado, e que muitos dos nossos estão à margem da sociedade, por uma ausência de inclusão, por uma negação da possibilidade de cotas e de políticas públicas que nos dê o lugar de igualdade e nos dê os nossos direitos. O terceiro participante da tribuna, o professor aposentado Adriel Lopes, levou algumas necessidades para a saúde de Viçosa. As políticas deveriam ser hierarquizadas. Existem políticas principais que deveriam preceder algumas políticas um pouco, digamos, mais secundárias. Então, assim, eu vejo no debate, tanto no campo da administração pública como no debate acadêmico, né? Nem sempre existe esse foco de hierarquizar, colocar em primeiro lugar certas políticas que são fundamentais, como a saúde, a educação, a renda e o emprego, a habitação e a proteção social. Por fim, a professora Mariana Faria falou sobre a greve dos profissionais da educação da rede municipal de ensino. E venho aqui hoje, registrar, em nome também de todos os profissionais da educação, como porta-voz da categoria, essa profunda indignação com a atual administração pela forma adotada no que se refere às discussões e tentativas de negociação com a categoria, por meio do nosso órgão legal, Sindiúte, que é o mediador entre a categoria e executivo no que se refere ao reajuste salarial dos professores e profissionais do magistério. Já no grande expediente da reunião, aconteceu a votação do projeto de lei 016, de autoria do vereador Rogério Fontes Xistu, que reconhece o wheeling e demais manobras de motocicletas como prática esportiva, em uma votação apertada de 7 votos contrários e 7 favoráveis. O presidente da casa, Edenilson Oliveira, deu o voto Minerva contrário à proposta. Rogério explicou o projeto. É um projeto que visa simplesmente reconhecimento do wheeling como esporte. Ele diz que, com todas as medidas de segurança, situação que já foi dita nessa casa, inclusive audiências públicas, Audiência pública é um esporte que é reconhecido em diversos locais, é uma ferramenta que estamos colocando na mão do Executivo para que trabalhe isso também como política pública. Aqui no estúdio, o programa conversa com o vereador Daniel Cabral. Vereador, nem preciso dizer da satisfação
em tê-lo aqui. Mônica, eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui no seu programa, um programa que é muito necessário, muito importante para a comunidade viçosense. Também agradecer a equipe da TV Viçosa e principalmente você que está aí nos assistindo, né, o senhor e a senhora que vai assistir esse programa aí de casa. Vamos falar de um jovem vereador, o mais jovem dessa legislatura, que vem mostrando uma preocupação gigante com a juventude da cidade e que, segunda-feira agora, puxa aí uma audiência pública para discutir os problemas relacionados a Santa Rita e a presença desses jovens ali. Que a gente sabe que o debate é muito mais amplo quando a gente fala em Avenida Santa Rita e quando a gente fala dos jovens, principalmente dos jovens. Qual é, hoje, a maior preocupação desse jovem vereador com relação a essa juventude grande que a cidade abraça? Perfeito, Mônica. Vamos contextualizar. Falar de juventude é fazer a seguinte pergunta. Existe perspectiva hoje para a juventude brasileira? Eu acredito que não. Segundo a OMS, o suicídio entre jovens de 15 a 24 anos tem aumentado drasticamente. Ou seja, é nosso dever politizar a saúde mental. Falar sobre isso, porque os nossos jovens, eles estão sem nenhuma perspectiva. É exigido muito dessa juventude, bons resultados, bom empenho, mas quando esse jovem vai lá colher os frutos, por exemplo, quando conclui um curso, uma graduação, não tem perspectiva de futuro, não tem emprego, não tem oportunidade. E como que fica a saúde mental de um jovem, onde nós pegamos agora o cenário de Viçosa, e a nível nacional também falta lazer para essa juventude, sabe? Não é colocado em foco como deveria. E nós estamos vivendo um período muito difícil economicamente, que afeta todas as esferas da sociedade. Vamos falar do jovem universitário. Esse jovem universitário, não só em Viçosa, mas espalhado por todo o Brasil, por toda Minas Gerais, que tem muitas universidades. Ele sai de casa, já é um desafio essa adaptação, sair de casa, de suas casas, vem para uma cidade igual a cidade de Viçosa, se depara com um custo de vida muito mais alto. Olha o quanto está a cesta básica. Olha, o RU aumentou, que é o restaurante universitário. E a gente, sem dúvida, pode dizer que uma parcela muito pequena desse universo tem condição. Né? Tem condição financeira. A universidade pública, ela cada vez mais tem segregado novamente e tem deixado de fora quem mais precisa. E nós precisamos garantir universidade pública gratuita de qualidade para todos. Só que esse jovem, ele chega aqui na cidade, ele já se depara com essa questão econômica, né? O custo de vida está muito mais alto. Os pais também não conseguem manter da forma como mantém. Muitas dessas famílias também estão endividadas, estão quebradas. Então, esse jovem já tem essa responsabilidade a mais, né? Como sobreviver aqui em Viçosa. Chega aqui em Viçosa, falta todo tipo de lazer, todo tipo de oportunidade, e a gente não vê o poder público local abraçando esses estudantes, essa juventude como deveria. E, Mônica, quando eu estou falando de juventude, né, a gente às vezes foca somente na universidade. Não, eu estou falando da juventude da cidade. Viçosa é uma cidade muito incoerente. Nós temos aproximadamente 30 mil estudantes nessa cidade, contando com todas as faculdades. A Univiçosa, a Universidade Federal de Viçosa, a FDV e várias outras. O que é feito para a juventude nessa cidade há anos? A UFV tem 95 anos. Será que não deu tempo de preparar essa cidade, de trabalhar com política pública para a juventude? E eu acho de tamanha incoerência uma cidade que tem como seu principal motor econômico a Universidade Federal de Viçosa. Já passou da hora da universidade, prefeitura e Câmara e vereadores, enfim, de ter uma organização para receber, que foi exatamente a grande polêmica quando os 17 mil só da UFV foram para Santa Rita. Não estou dizendo que os 17 mil estavam lá, mas a gente viu boa parte dessa população estudantil se reunir na Santa Rita, e a gente tem os jovens da cidade que também dizem isso, que não podem pagar por festas caras e que vão para ali, que migram para ali. Então, ali é um encontro de universitários e jovens da cidade, é isso que a gente vê.
Perfeito, exatamente. E assim, a prefeitura ela é incoerente, o poder público é incoerente porque na Constituição ela é muito clara. É dever do poder público, do Estado, garantir lazer para a juventude, qualidade de vida para esse jovem. E francamente, né, quando a gente pega essa questão da saúde mental, quando as pessoas falam, não, esse jovem vem para cá para estudar. Sim, verdade, mas é um direito ao lazer. Sabe, é e um ele direito tá na que eles sejam idade, bem... né? Ele vai buscar Exatamente. isso independente de qualquer Essas pessoas coisa. que hoje têm esse tipo de discurso já foi jovem um dia e sabe como é ser jovem, né? A gente precisa falar e debater sobre isso. Só que Viçosa é uma cidade parada no tempo, sabe? Nós temos gestores com visões completamente arcaicas, fechadas e que nós poderíamos muito bem, inclusive, explorar muito mais esse setor, né, que é o setor de festas, de eventos, organizar isso, trabalhar com mais festas públicas na cidade, onde você vai movimentar toda a cadeia econômica de Viçosa, que é uma cidade do setor de serviços, né, de prestação de serviços. Inclusive, os comerciantes, a economia local já tem sentido isso. Depois que os estudantes retornaram, poxa, a Viçosa é outra coisa, economicamente falando. Aliás, sempre foi assim. Essa é cultural em Viçosa, né? Viçosa sobrevive disso e quando os estudantes vão ali por meados de novembro, dezembro e só retornam em março, em tempos comuns, né? Esse era o período, o comércio sente de novembro até março, porque Viçosa sobrevive com essa estada. A construção civil é voltada, os restaurantes são voltados, enfim... Está faltando um quê aí para poder completar isso. E a minha pergunta vai de encontro exatamente a essa questão. Puxar uma audiência pública para discutir a Santa Rita é um pontapé inicial? Quer dizer, nesse universo todo, macro, por que discutir a Santa Rita? Porque é daí que o vereador acredita que vão surgir outras questões, por exemplo? O pontapé ele já foi iniciado desde quando eu fui eleito, porque eu represento tanto a universidade quanto a cidade. Uma vez que eu sou viçosense, cresci em Viçosa, nasci em Viçosa, mas eu também sou estudante da Universidade Federal de Viçosa e vivencio essa realidade universitária. E eu tenho visto algumas dificuldades. Nós já pautamos outras audiências públicas do retorno, a questão do Covid, para ter essa conexão. Nós já fizemos inúmeras reuniões na Câmara, mas a gente vê essa dificuldade desse Quando eu elo falo do pontapé, desculpa, vereador, seria o pontapé para este momento? Para este momento, justamente. Novamente, a gente está querendo tentar fazer essa conexão entre universidade, cidade, para debater esse tipo de tema. Quando a gente está falando da Santa Rita, uma audiência pública da Santa Rita, mas é para debater não só a Santa Rita, mas também políticas públicas para a juventude, porque a Santa Rita se tornou esse símbolo. São lá onde nós temos visto jovens menores de idade usando drogas, são lá onde a gente tem visto todas as mazelas e problemas que hoje apresentam no quesito de falta de política pública para a juventude. E algumas interferências. Tinha uma banca de revista, de jornal que foi retirada, porque era o ponto de tudo no entorno daquela banca. Temos um hotel grande, né, de grande porte, de status ali, e temos ali o grande problema, porque quem abre a janela do hotel vê tudo isso ali embaixo. Temos os comerciantes. Então, isso tudo é um cenário ali, local. Sim, mas é um cenário, como a gente colocou antes, são 30 mil jovens de todas as universidades. Se a gente falar assim hoje, olha, vamos fechar a Santa Rita, é proibido, quem for lá vai ser multado. Esse jovem para algum lugar, é 30 mil pessoas, é Teixeiras dentro de Viçosa, é Canaã, Ervalha junto dentro de Viçosa. Então, esse jovem vai para onde? Então, nossa proposta da audiência pública é para tentar achar soluções. Vamos organizar? Vamos tentar alguma coisa para melhorar aquele espaço? Vamos fornecer um outro espaço para que a gente possa competir também? Porque a gente sabe, e quando a gente está falando de política pública... E precisa provocar o debate, né, vereador? Quando a gente está falando de política pública, a gente tem que entender várias variáveis, e a questão cultural também. Esse jovem tem uma cultura universitária de você ir para Santa Rita, ou de você ir para espaços públicos para beber, celebrar com seus amigos. Isso é cultura universitária. Viçosa é uma cidade universitária.
né? Essencialmente. Isso acontece em várias outras cidades universitárias, Ouro Preto, enfim, e por aí vai. Então a gente precisa entender esse contexto e tentar melhorar as variáveis possíveis que a gente pode. Então, vamos colocar mais lixeiras, vamos colocar mais mesas, e já houve outras intervenções. Por exemplo, já tentaram retirar as mesas da Santa Rita. Discussão já antiga, colocaram debate horários antigo. limite para festa na cidade, Sim, achando que o jovem, por exemplo, olha o erro de política pública, criaram uma legislação aqui em 2013. Eu vou ter que te interromper. Nós vamos ter que fazer um breve intervalo, Perfeito. mas a gente volta ainda com esse assunto que gera aí, além de debate, desgaste. Maravilha. Sai daí não, tem muita coisa boa para o segundo bloco. Nós esperamos você. Nós estamos de volta e o nosso encontro hoje é com o vereador Daniel Cabral. Vereador, nós finalizamos ali o primeiro bloco falando então da audiência e você partia justamente para isso, porque a audiência ela precisa de resultado, encaminhamentos, como a gente chama, né? E aí, os encaminhamentos, eles precisam ser cobrados. E esse é exatamente o papel do vereador. Então, porque fica parecendo, nossa, mas mais um debate? Não. É mais um debate para que ele seja mais uma vez cobrado. Qual é a sua expectativa real com relação a resultados? Porque é isso. A Santa Rita desencadeia uma série de outras questões na cidade. Exatamente. Mônica, quando eu terminei o bloco falando de algumas intervenções que o poder público já fez em relação à cidade de Viçosa, em quesito universitário... E digamos de passagem, com intervenção de vereadores... De vereadores da legislação, de legislações passadas, né? Eu estava até comentando de um projeto de lei que foi feito em 2013, 2012, que mudava o horário das festas, colocava horário limite de 2 até 3 horas da manhã. Exatamente. Essa legislação, por exemplo, ela foi criada achando que as festas iriam acabar e esses jovens iriam voltar para suas casas. Às 3 ou 2 da manhã. Isso. Quem fez essa legislação não entende de juventude. 3 horas da manhã talvez seria o ápice ali da festa. Então, nós fizemos uma intervenção recentemente. Nós mudamos a legislação para 5 horas. Por quê? Porque a gente acredita que hoje tem espaços de festas em Viçosa que são regulamentados pela prefeitura e é muito mais fácil administrar e cuidar desse jovem nesse espaço, que é inclusive de responsabilidade ali, né, dos organizadores, do que você liberar esses jovens às 2, às 3, e eles vão para onde? Eles vão para Santa Rita. Eles vão para os espaços públicos de Viçosa que não tem nenhuma estrutura. E aí, a gente precisa realmente tomar iniciativa, colocar a mão na massa. O papel do vereador, no meu caso, é colocar essa discussão na mesa, colocar possíveis soluções, mas o executivo ele precisa abraçar esse problema, sabe? E a gente tem sentido a falta do executivo de estar mais presente nesse debate, né? Então a gente espera que a partir dessa audiência pública os encaminhamentos sejam feitos realmente, porque a gente entende o seguinte, que é um problema de vários órgãos públicos, né? A gente precisa estar junto com a universidade, a gente precisa estar junto com a Polícia Militar, a gente precisa estar junto com a assistência social, a gente precisa estar junto com uma galera enorme para que a gente dê conta desse problema. Então, a gente precisa realmente pensar e buscar, tentar alternativas para sanar esse problema. Você tem uma fala recorrente de que se o jovem não estiver ali, ele vai estar em outros locais. E me parece que também, com o retorno das aulas, ali próximo à Univiçosa, tiveram dezenas de reclamações, porque virou uma Santa Rita também, né? Os jovens ocuparam ali a via pública, enfim. Então, eu acho que é isso, né? A discussão, ela tá aí. A Santa Rita está migrando, né? Nós estamos falando de mais de uma Santa Rita. A Santa Rita nem está migrando. É que, na verdade, nós temos uma população universitária imensa, 30 mil pessoas. A Santa Rita talvez já não comporte, nós precisamos de outras Santas Ritas. E estão sendo criadas. A Univiçosa hoje tem quase 8 mil, 9 mil estudantes. Isso também é maior que Canaã, por exemplo. Então, assim, e naquela região ali de rodovia que não tem nenhuma estrutura. Sabe, se a gente parar para analisar Viçosa é o que é reflexo de todas as más administrações que já passaram. Nós tivemos 95 anos de Universidade Federal de Viçosa, ela completa esse ano 96 anos, certo? Vamos colocar o seguinte,
Se a gente pegar todas as mazelas, problemas de Viçosa, infraestrutura, olha como o centro cresceu sem nenhum planejamento. Nós estamos hoje na Câmara Municipal de Viçosa falando do plano diretor. O plano diretor, por exemplo, que delimita essas áreas. Defasado há mais de 20 anos. Até hoje, não se tem essas áreas delimitadas em Viçosa. Eu tenho 25 anos e desde que eu me entendo por gente, esse plano diretor está sendo discutido e debatido. Ou seja, Viçosa é uma cidade que infelizmente cresceu sem nenhum planejamento. E quando uma cidade ela cresce sem nenhum planejamento, você tem todas as áreas afetadas. A saúde, a educação, a segurança e o lazer principalmente. Então, se hoje Viçosa não dá conta de proporcionar uma saúde de qualidade, uma infraestrutura de qualidade, quem dirá lazer para a juventude? Então, Viçosa é uma cidade completamente parada no tempo. Se a gente pegar todas as gestões passadas, não houve um planejamento de desenvolvimento para essa cidade. Para onde a gente quer levar Viçosa? E a pergunta é essa, tem solução? Tem saída? Na sua perspectiva jovem de ver, porque não dá para falar, então já cansei de discutir a Santa Rita. E o poder público não tem esse direito de dizer, eu não quero mais discutir, ou não vale a pena, ou não vai chegar a lugar nenhum. Tem soluções? Mônica, tem solução sim. Eu acredito na cidade de Viçosa e com boa gestão dá para se fazer. Porque Viçosa é uma cidade com pessoas trabalhadoras. Viçosa é uma cidade com potencial gigante, porque nós temos uma das melhores universidades do país aqui. Nós temos um tecnoparque com com incubadoras de empresas que pode sim fazer a cidade se desenvolver e crescer. Nós temos potencial. Agora, o maior inimigo de Viçosa são os gestores públicos. São as administrações passadas. E eu tenho falado, o problema está na gestão Raimundo, por exemplo. Olha o reflexo da gestão Raimundo. Vamos colocar que o Raimundo vai ficar mais 3 anos. Ele já foi prefeito em outras vezes. Ele deveria ter uma experiência maior para lidar com os problemas da cidade. Tem coisas muito simples de resolver, muito fáceis de pautar, mas a gente não vê isso nas agendas, porque os prefeitos que são eleitos na cidade não têm uma estratégia, não têm um plano de governo para Viçosa. Então, se a gente continuar desse jeito, vai faltar tudo, porque a gente caminha, e quando eu vejo, por exemplo, a revolta do povo de Viçosa com o poder público, tá certo. Sabe, quando eu vejo essa revolta com a Câmara, com a Prefeitura, tá certo, Mônica. Sabe por quê? Porque o povo de Viçosa não tem o básico. A gente pega as nossas ruas, não tem acessibilidade. Tá faltando asfalto, tá faltando calçamento. As estradas rurais, as pessoas estão perdendo o direito de ir e vir. Isso é Viçosa. Isso é reflexo de prefeitos anteriores, de todos eles. E a gente chega hoje com Raimundo. Por que eu estou falando que é reflexo? Porque quando a gente está falando de administração pública, planejamento ao longo dos anos. Quando a gente está falando de saneamento, saúde, educação, você precisa plantar hoje para colher lá no futuro. Sim. E se a gente não plantar hoje, eu falo diretamente com o povo de Viçosa, vai faltar água na cidade, o nosso SAI não vai suportar porque ele está sendo sucateado e não tem entregado um serviço de qualidade. A saúde de Viçosa vai de mal a pior. Olha as infraestruturas das nossas UBSs, dos nossos hospitais, não tem dado conta de atender você. Iluminação pública. Nós ficamos um tempo aí sem levar para a Câmara. Esta semana, a reunião, a gente teve muitas indicações falando de troca de lâmpada, porque as ruas estão escuras. Enfim, a gente vê que são coisas muito recorrentes, eu tenho andado né? pelos bairros, eu tenho andado pelos bairros de Viçosa e eu fico assustado. É inadmissível como que o poder público trata o povo de Viçosa. Eu estou falando de ruas sem qualquer tipo de iluminação, regiões urbanas mesmo, e aí a gente está falando de segurança, exatamente. Por exemplo. Então, assim, se a gente pegar hoje transporte coletivo, infraestrutura e saúde, são os principais gargalos de Viçosa. Quando a gente percebe que está faltando o básico, o mínimo, quem dirá lazer para a nossa juventude? Quem dirá lazer para o nosso povo? Esta semana também foi anunciada a greve das escolas municipais, né? Os professores anunciaram, ontem teve manifestação na porta da Câmara Municipal, não tem
previsão de tempo de duração dessa greve municipal, a questão da paralisação das escolas particulares também, numa cidade universitária, não é um problema só de Viçosa, a gente volta a repetir isso aqui, a gente sabe que os problemas são macros, né? Mas a gente está vendo acontecer, né, vereador? Exatamente. E, Mônica, eu falo o seguinte, está na hora de fechar o cerco mesmo para o prefeito Raimundo. A gente vai ter que apertar mais ainda. Eu sou bastante criticado pela gestão, inclusive, né, que eu tenho cobrado muito, mas eu tenho feito o meu papel. E assim, greve de professores, saúde de mal a pior, transporte coletivo não está funcionando e infraestrutura. Olha o tanto de buraco que tem nessa cidade. Dá para continuar dessa forma? Não dá mais. É inadmissível. Se a gestão do Raimundo não reagir nos próximos meses, nós teremos que tomar medidas mais drásticas, porque é o povo de Viçosa que está sofrendo. Isso aqui não sou eu que estou falando, eu não estou tirando da minha boca. Enquanto vereador, eu tenho contato direto com a população. E é dezenas de mensagens todos os dias da população não aguentando mais. E é inadmissível, Mônica, ver o povo de Viçosa sofrendo dessa forma e você ter secretários, mini-prefeituras dentro de uma prefeitura sem esse chefe do executivo. Porque esse é o maior problema de Viçosa hoje, da Prefeitura Municipal de Viçosa. O Raimundo não manda na Prefeitura. Nós temos vários secretários, eles não possuem coordenação entre si, porque sabe qual que é o ideal e modelo de administração pública? É que esses secretários das várias pastas tivessem pelo menos uma reunião semanal, todos eles, para coordenar as ações entre si. Isso não acontece. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu e não acontece. E aí fica um gargalo, né? Não, você vê cada um. Um é chamado na rádio e fala uma coisa. Aí o outro fala do mesmo assunto de uma vertente completamente diferente. Isso não vai levar a lugar algum. Gestão pública é planejamento. A gente precisa focar em um alvo e pensar onde a gente quer chegar. A gestão do Raimundo não tem a menor condições de executar isso. E quando eu estou falando de gestão Raimundo, eu acho que é importante salientar que as outras também não fizeram isso não, tá? Eu posso dizer, por exemplo, que a gestão Gilcheck, o ex-prefeito, vários problemas crônicos que nós estamos vivendo agora em decorrência do que foi feito de tomadas de decisões incorretas lá no passado. Então, Viçosa só vai mudar no dia que tivermos, de fato, um gestor público comprometido com a verdadeira administração pública para realmente pegar as potencialidades dessa cidade, que são muitas, e colocar Viçosa nos trilhos. E aí fica a pergunta, até quando? E a gente também deixa aqui um convite para você participar da audiência pública da segunda-feira, a partir das 18 horas na segunda, com transmissão ao vivo aqui pela TV Viçosa, pelas mídias sociais da Câmara. Você pode ir até lá e você pode participar também da sua casa. Não deixe de exercer a sua cidadania. Vereador, muito obrigada mais uma vez. Até a volta. Eu que agradeço, Mônica. Estou sempre à disposição. E a gente deixa esse recado, né? A gente está lá na Câmara para que o povo possa nos cobrar, possa nos seguir, nos acompanhar, porque é para isso que a gente foi eleito. Não se esqueça, o nosso encontro acontece toda quinta às 6 da tarde aqui pela TV e às 10h30 pela Rádio Universitária 100,7 FM nas sextas-feiras. Nós esperamos você. Até lá.